A carta que Paulo escreve aos Gálatas, como nós já temos visto ao longo das últimas exposições, a Galácia é uma região a qual o apóstolo Paulo passou na sua primeira viagem missionária. E aqui ele não está escrevendo para uma igreja, ele está escrevendo para várias igrejas. São várias cidades que fazem parte dessa região da Galácia. E Paulo está escrevendo para esses irmãos, que foram evangelizados por ele e inclusive evangelizados também por Barnabé. Barnabé estava nessa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, onde essas igrejas foram plantadas. Tempos depois, um grupo de judaizantes vai até lá dizendo, tudo bem, muito bonito que vocês aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, mas a não ser que vocês passem pelo ritual da circuncisão, guarde toda a dieta judaica, guarde todas as festas judaicas, os dias que são considerados santos para os judeus, vocês não podem ser salvos. Sim, é Jesus, mas é Jesus mais alguma coisa. E dizemos mais, isso diziam os falsos mestres que foram até a Galácia, dizemos mais. Paulo é um apóstolo de segunda categoria. Paulo veio muito depois. Nós viemos de Jerusalém, a capital do avivamento. Em Jerusalém houve a descida do Espírito Santo. E é isso que nós estamos vendo ao nosso redor. Paulo está pregando algo da cabeça dele. Então não ouçam ao apóstolo Paulo. Então a carta que Paulo escreve aos Gálatas é para primeiro lembrá-los do evangelho que foi pregado por ele e dizer que este evangelho está em sintonia com o evangelho que a igreja toda prega. Se você se lembrar aí no início de Gálatas capítulo 1, lá no versículo 2, ele vai dizer que ele está escrevendo também em nome de todos os irmãos que estavam com ele. A mensagem de Paulo não é só a mensagem de Paulo, é a mensagem da igreja. Nós já vimos que Paulo vai dizer, olha, essa mensagem eu não recebi de homem algum, eu não fui ensinado por homem algum, eu recebi do próprio Jesus. O que ele está fazendo com isso? Dizendo, olha, a autoridade desta mensagem que foi depositada sobre mim é a mesma autoridade dos demais apóstolos. Eles ouviram o evangelho através de Jesus. E deixa eu dizer, eu também, diretamente da boca do Cristo ressurreto. Então, embora eu não aprendi deles, o nosso evangelho está em harmonia. Nós pregamos a mesma coisa. Então Paulo está defendendo o seu apostolado e Paulo está defendendo a pregação do evangelho a qual ele já trouxe a estes irmãos, enquanto que havia um grupo que estava tentando perturbar os demais irmãos. Na nossa última exposição, Paulo vai aproveitar o seu próprio testemunho para mostrar o poder transformador que o evangelho tem. Paulo diz aos estes discípulos, vocês conhecem a minha história. Vocês sabem quem eu sou. Vocês sabem como violentamente eu persegui a igreja que hoje eu sei que é a igreja do Senhor. Ele vai dizer, olha, eu era muito zeloso das práticas dos nossos antepassados. Eu era melhor do que a maioria da minha idade. Eu era um prodígio. Mas eu entendo que todas essas coisas não me trouxeram o evangelho. É o evangelho de Jesus quem salva. Todas essas coisas não me aperfeiçoaram. Não foi a circuncisão que me salvou. Não foi a estrita busca por fazer aquilo que os nossos antepassados ensinaram que me salvou. Não foi a minha inteligência que me salvou. Paulo diz, a mensagem que eu prego me foi dada por revelação. Cristo falou comigo, Cristo veio ao meu encontro. E queridos, essa é a maior das verdades do evangelho. Nós só podemos ser salvos porque Cristo foi ao nosso encontro. Não é a gente que é bonitão, espertão e consegue fazer as coisas e é mais inteligente que os outros e encontrou Jesus. Não. Foi Jesus quem nos encontrou. Eu não encontrei Jesus. Ele não estava perdido. Quem estava perdido era eu. E eu fui encontrado por essa graça maravilhosa. E Paulo diz, você sabe muito bem quem eu era. E só o poder transformador do evangelho pode fazer com que alguém que violentamente perseguia a igreja, agora com alegria e com zelo, não tem problema em ser perseguido em nome da igreja. Paulo diz, vocês sabem disso. Ele vai dizer, eu fui a Jerusalém e não consegui conhecer os irmãos das igrejas da Judéia, mas eles sabem. E eles se alegram, porque aquele que outrora perseguia a igreja do Senhor, agora é perseguido em nome de Cristo. E se alegram com isso.
Paulo termina apresentando o seu testemunho, nessa parte autobiográfica da sua história. E aqui no capítulo 2 ele continua falando um pouco mais sobre a sua história. Paulo vai falando um pouco mais daquilo que aconteceu depois da sua conversão. O verso 1, ele vai dizer: 14 anos depois, eu subi a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Veja, Paulo está aqui tratando nesta porção que nós lemos, e esse é o tema desta noite, de uma unidade, e da unidade que flui por meio do Evangelho. É só o Evangelho que pode nos tornar um. Qualquer outra coisa é fraca. Qualquer outra coisa, outro assunto, na hora que nós divergimos sobre esses assuntos, se nós tínhamos unidade somente naquilo, isso é fraco. Mas se nós estamos unidos no Evangelho, qualquer outra forma de pensar que seja secundária, não pode nos separar, não dá para nos separar. Porque aquilo de mais precioso que nós podemos ter, que é o Evangelho, nós temos em comum. Nós podemos ter ideias diferentes sobre pontos que são secundários, e conversar sobre elas, e discutir sobre elas, e apresentar as nossas opiniões, os nossos pontos, mas se não for o Evangelho, aquilo que nos une, essas coisas só vão gerar divisão, só vão gerar distanciamento. Mas quando o Evangelho é o que nos une, nós sabemos olhar para o outro e entender o outro, ser gentil com o outro, ainda que o outro pense em algum ponto de maneira diferente. Paulo está tratando nesta porção que nós lemos, sobre a importância da unidade que flui do Evangelho. Ele vai dizer que 14 anos depois ele sobe a Jerusalém. Agora a gente não sabe muito bem 14 anos depois do quê? Se ele está falando 14 anos depois da sua conversão, ou se ele está falando 14 anos depois da sua primeira ida a Jerusalém. Isso não fica claro, mas essa nem é a situação. Paulo está dizendo que ele leva alguns companheiros nesta viagem com ele. Ele leva Barnabé e ele leva Tito. Quem era Barnabé? Barnabé era um grande companheiro, e por que não dizer, um grande mentor do apóstolo Paulo. Quando Paulo se converte, toda a igreja fica ressabiada. Será que ele se converteu mesmo? Aquele que perseguia a igreja, será que ele se converteu de fato? E ninguém queria ver o apóstolo Paulo, todo mundo tinha medo do apóstolo Paulo. Mas este homem chamado Barnabé, também conhecido como José das Consolações, leva Paulo e diz: Paulinho se converteu mesmo. Barnabé é esse que faz o meio de campo. Barnabé é esse que acredita no chamado do apóstolo Paulo. Quando Paulo tem que sair da sua primeira visita a Jerusalém, onde ele ficou ali 15 dias, Paulo volta para a sua cidade, ele volta para Tarso, e ele fica ali vários anos, mais de 10 anos ele fica ali em Tarso. O Evangelho começa a se espalhar, nós vemos isso no livro de Atos, capítulo 10 em diante. O Evangelho começa a se espalhar, e o Evangelho chega até Antioquia, fora do território de Jerusalém, já entre os gentios, e uma igreja nasce ali. A igreja de Jerusalém fala: nós vamos enviar alguém para poder ajudar os irmãos que estão lá em Antioquia. E eles enviam Barnabé. Barnabé que vai lá cuidar da igreja. E quando Barnabé chega lá, ele fala: eu conheço um cara bom para trabalhar aqui. E ele vai até Tarso buscar o apóstolo Paulo, para que até então não era reconhecido como apóstolo, né? Para que ele possa vir a Antioquia e ajudar em Antioquia. É ali em Antioquia, no capítulo 13 de Atos, que Paulo e Barnabé são separados para o ministério. Diz o capítulo 13 que enquanto a igreja orava e jejuava, o Espírito Santo falou com a igreja: separe Paulo e Barnabé para o ministério. E a igreja impôs as mãos, orou por eles e os enviou. É a partir daí que começam as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E na sua primeira viagem, quem vai com ele é Barnabé. E Barnabé passa pela Galácia, onde essas igrejas aqui estão sendo plantadas. Veja, Barnabé é conhecido dos Gálatas. Barnabé era judeu. Barnabé era esse que tinha passado por todos os rituais judaicos, inclusive a circuncisão. E Paulo está dizendo: Barnabé me acompanhou. Barnabé sabe qual é o evangelho que eu prego, ele é meu companheiro. Veja, havia um grupo de cristãos judaizantes que queria fazer com que toda a igreja se tornasse judeu para então ser salvo. Jesus sim, mas a circuncisão, os dias santos e a dieta judaica também, senão não tem salvação. E Paulo está dizendo: isso não faz o menor sentido. E ele diz: eu levei então Barnabé comigo, mas levei também Tito. E quem é Tito? Tito é apresentado como sendo um filho na fé do apóstolo Paulo.
Paulo escreve uma carta a Tito, a quem ele chama de meu filho na nossa fé comum. Tito foi um discípulo de Paulo. Tito foi alguém que veio à fé em Cristo por meio da pregação do apóstolo Paulo. E ele era grego, ele não era judeu. Ele não era circuncidado, ele não conhecia e não praticava as coisas que os judeus praticavam. Mas ainda assim, era alguém que tinha recebido o evangelho e caminhava com Paulo. É esse mesmo Tito que depois Paulo vai deixar lá na ilha de Creta. É disso que trata a carta de Paulo a Tito. Ele diz: Tito, eu deixei você aí para que você organize as coisas que faltam e constitua presbítero nas igrejas que ainda não tem. Coloque pastores. Tito seria esse que traria novos discípulos e novos líderes para aquelas igrejas. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque esses eram os companheiros de Paulo, alguns dos companheiros de Paulo. E nós precisamos de companheiros na nossa jornada. Paulo tinha alguém que podia ensiná-lo e tinha alguém que ele também podia ensinar. E a vida cristã é sempre assim. Nós aprendemos e nós ensinamos. Nós temos aqueles que nos ajudam e nós ajudamos outros. A fé cristã, a vida cristã só é de fato consolidada se nós estamos sempre neste loop. Nós aprendemos, nós ensinamos. Não há ninguém que saiba tão pouco que não possa ensinar, não há ninguém que saiba tanto que não possa aprender. Todos nós precisamos uns dos outros. E isso não fala de ser maior ou de ser melhor. Não, isso fala de troca, isso fala de partilha, isso fala da multiforme graça de Deus que flui através de múltiplas pessoas com múltiplos dons em múltiplas circunstâncias. É assim que Deus pastoreia o nosso coração. É assim que nós aprendemos, é assim que nós passamos a viver para a glória de Deus, aprendendo uns com os outros. E Paulo tem estes companheiros de fé, esses companheiros de jornada. Paulo diz, foram estes que estiveram comigo nessa ida até Jerusalém. E ele diz no verso 2, fui para lá por causa de uma revelação, e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular, aos que eram mais influentes para não correr ou ter corrido inutilmente. Paulo está contando este evento, este momento em que ele vai até Jerusalém, para poder resolver alguma coisa, e aqui o texto deixa muito claro que Paulo não foi para lá para resolver essa situação, Paulo não foi para lá para falar de circuncisão, Paulo diz, eu fui para lá por causa de uma revelação, algo que Deus falou comigo. Eu não fui lá para tentar me provar aos apóstolos, ou para que os apóstolos, para que talvez eles estivessem querendo saber o que eu ando fazendo da minha vida, então fui lá prestar contas. Paulo não está tratando nada disso. Paulo está contando uma ocasião, uma circunstância na qual ele vai a Jerusalém, para mostrar como o evangelho que ele prega é o mesmo evangelho que os demais apóstolos pregavam. Ele diz, eu fui para lá por causa de uma revelação. Que revelação é essa que Paulo teve? Nós não sabemos muito bem qual dessas viagens a Jerusalém Paulo está contando. No livro de Atos, nós vemos Paulo subindo a Jerusalém pelo menos 5 vezes. 5 vezes. Na segunda vez em que ele sobe a Jerusalém, ele vai para levar uma oferta às igrejas que estavam ali passando por muita dificuldade. Na terceira viagem, ele vai para resolver a questão da circuncisão. Ele é enviado a Jerusalém pela igreja de Antioquia para tratar exatamente disso. Eu penso que não faz sentido dizer que esta viagem é aquela de Atos 15, onde ele vai tratar especificamente da circuncisão. Porque se esta carta é depois de Atos 15, era só ele falar, gente, já está resolvido. Lá no concílio de Jerusalém, a gente já tratou disso. Gentil não precisa circuncidar, mas Paulo não faz isso. Então, muito provavelmente, essa viagem que ele está falando é aquela que é descrita em Atos capítulo 11. Se você quiser anotar aí, ou quiser abrir comigo sem perder Gálatas, Atos capítulo 11, nos versos 27 a 30, vai dizer assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém até Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um, segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Assim o fizeram, enviando ofertas aos presbíteros, pelas mãos de quem? De Barnabé e Saulo. Paulo diz, eu fui para Jerusalém por causa de uma revelação. Aqui nós vemos uma revelação.
Uma revelação que Ágabo vai dizer, olha, vai vir um tempo de muita crise, de muita fome. Inclusive, as igrejas da Judeia passaram fome. E agora, eles levantam esses donativos e vão até a região de Jerusalém para entregar estes donativos, Paulo e Barnabé. Muito provavelmente é deste momento que Paulo está dizendo. Ele diz, eu subi até Jerusalém. E quando eu subi até Jerusalém, ali, por causa dessa revelação, eu estive também com os apóstolos. Eu fui conversar com os apóstolos. Ele aproveitou a oportunidade para apresentar o evangelho aos apóstolos. Engraçado isso, né? Às vezes a gente acha que o evangelho é só para quem não conhece o evangelho. Mas o evangelho é para todo mundo, inclusive para os apóstolos. É o evangelho que dirige a nossa vida. E como nós já temos visto aqui ao longo de todas as exposições, é muito fácil esquecermos o evangelho. E Paulo então diz o que ele estava pregando. Mostra para eles qual é o evangelho que ele prega aos gentios. De novo, não porque ele queria algum tipo de validação. Não porque ele queria prestar contas ou algo do tipo. Não, ele está compartilhando aquilo que há em comum entre eles. O evangelho. A nossa unidade, ela é criada em torno do evangelho. Mas Paulo diz, eu fiz isso diante dos mais influentes, para que eu não tenha corrido inutilmente. O que ele está falando aqui? Ele diz, eu fui falar com os cabeças. Ele vai dizer quem são estes mais à frente. Fala de Tiago, de Cefas, que é Pedro, e de João. Ele diz, eu fui conversar com eles em particular, para que eu não tenha corrido inutilmente. Do que Paulo está falando? Paulo foi ali para mostrar o que ele prega, diante dos escândalos que os judaizantes estavam tentando fazer, para ver de que lado os apóstolos estavam. Porque se os apóstolos tivessem dado ouvidos aos judaizantes, ele teria corrido inutilmente. E aí haveria ruptura, haveria cisão. A igreja dos gentios é uma, a igreja dos judeus é outra, porque Paulo está pregando um outro evangelho. Paulo foi ver qual é a influência e deixar muito claro, olha, o evangelho que eu prego é o mesmo evangelho que vocês pregam. Então qualquer outra coisa que falarem ao meu respeito é mentira, não é verdade. Qualquer outro tipo de mensagem que trouxerem, vocês sabem exatamente o que eu estou pregando. Paulo então vai se cercar para que haja de fato unidade, para que não haja fofoca. Então no verso 3 diz, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Veja, os apóstolos não falam, Paulo, para de pregar que você está pregando algo diferente de nós. Não fazem isso. E eles também não fazem com que Tito, que não era circuncidado, se circuncide. O que Paulo está usando como argumento aqui? Ele diz, eu fui a Jerusalém por um outro motivo, cheguei lá, eu falei para eles tudo o que eu prego, e eles não repreenderam nem a minha mensagem, e nem fizeram Tito se circuncidar. Então isso, Paulo vai dizer aqui no versículo 4, essa questão não surgiu dos apóstolos. Essa questão, ele diz no verso 4, surgiu porque alguns falsos irmãos infiltraram-se no nosso meio para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, com o fim de nos reduzir à escravidão. Paulo está dizendo, essa celeuma que estão criando, não vem da mensagem do evangelho, não vem da pregação dos apóstolos, vem de gente que se diz irmão, mas não é falso irmão. Porque falso irmão é esse, que coloca empecilho de unidade em circunstâncias e em coisas que são secundárias. Que diz, tudo bem, evangelho, mas tem que ter circuncisão também, senão não é salvo. Tudo bem, evangelho, mas igreja de parede preta não, senão não é salvo. Não, tudo bem, é o evangelho, mas se não rodopiar no manto, não é salvo. Não, tudo bem, é o evangelho, mas se ficar falando línguas por aí, não é salvo. Tudo bem, é o evangelho, mas se não aderir a algum tipo de G12, M12, MDA, seja lá o que for, não é salvo. Isso não é o evangelho. Qualquer coisa que se acrescenta ao evangelho é um outro evangelho, e como Paulo diz, é um falso evangelho. Porque o que é o evangelho? O evangelho repousa na obra final, cabal, poderosa de Cristo Jesus. Todo o resto é secundário. E se todo o resto não for secundário, a gente se divide por questões de cor de parede. A gente se divide por tipo de música que se canta na igreja. Não tem que ser os hinos do cantor cristão. Não tem que ser só os salmos metrificados. Não, tem que ser o worship com
pad infinito, fazendo on no fundo. A gente se divide. Queridos, há muitas e muitas igrejas por aí. E boa parte dessas igrejas não nasceram porque foram plantadas num projeto de expansão do Evangelho. Muitas delas existem porque não houveram pessoas maduras para sentar e dizer: nós somos irmãos. Nós divergimos nesse ponto, mas nós somos irmãos. Nós vamos conversar, nós vamos discutir, nós vamos debater, nós vamos abrir a Bíblia, vamos explicar os nossos pontos de divergência nessas coisas secundárias, mas nós somos irmãos. Isso aconteceu até na nossa convenção. Há uns 50 anos atrás, havia uma única convenção batista, a Convenção Batista do Brasil. E um grupo de irmãos disse: não, nós cremos na contemporaneidade dos dons do Espírito. Amém. E um grupo dizia: não, esse negócio não. A unção do Espírito, do jeito que acontece em Atos, ficou lá em Atos. Isso não. E aí ficava o grupo de cá dizendo: vocês são frios e não conhecem o Evangelho. E ficava o grupo de lá dizendo: vocês são rebeldes e não conhecem o Evangelho. E o que isso resultou? Cisão. Graças a Deus, depois de algumas décadas, houve uma reconciliação, em que ambos os presidentes das convenções disseram: que bobagem. Dava para a gente ter sentado. Dava para a gente ter conversado, dava para ter mantido a unidade, mas a gente divergiu por pontos secundários. Queridos, quando o Evangelho não é a cola que nos liga, qualquer coisa secundária nos divide. Quando o Evangelho não é a cola que nos liga, nós olhamos para alguém que tem uma expressão de fé diferente da nossa e dizemos: não é salvo, não é meu irmão. Veja, eu não estou dizendo que tudo vale. Eu não estou dizendo que tanto faz. Eu não estou dizendo que estes elementos que eu apresentei não fazem diferença. Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que tanto faz de um jeito, tanto faz de outro. Estou dizendo que essas coisas são secundárias. De que o Evangelho é o principal. E o resto a gente senta. E a gente diz: você está errado nisso, por causa disso, disso. Mas você é meu irmão. Você vai viver no mesmo céu que eu, nós temos o mesmo Pai, nós temos a mesma comunhão, nós partilhamos do mesmo corpo, nós somos filhos de Deus. Nós divergimos nesse ponto, e nestes pontos, conversamos, ensinamos, dizemos: você está errado. Eu acho que é mais coerente esse tipo de leitura da Escritura. Mas eu não digo: olha, se você não é calvinista, você não é salvo. Se você não é arminiano, você não é salvo. Se você não é do manto, do reteté, você não é salvo. Olha, se você não é calminho, você não é salvo. Eu não posso dizer isso. Porque quando eu deixo com que coisas secundárias me afaste do meu irmão, eu perco a preciosidade da graça de Deus que flui de múltiplas formas por múltiplas pessoas. Eu deixo de aprender. Eu deixo de me sentar com um cristão pentecostal para aprender com ele um pouco mais de fervor e de entrega. Eu deixo de me sentar com um irmão mais tradicional e aprender um pouco mais com ele sobre disciplina, sobre história, sobre tradição, sobre a vida da igreja. Eu deixo de me sentar com uma pessoa mais velha, porque eu digo: não, seu tempo passou. Ou eu deixo de me sentar com uma pessoa mais nova, porque eu digo: você não sabe de nada, quem sabe sou eu. E eu perco a graça de Deus que flui dos lábios do ancião e dos lábios do adolescente, da criança. A graça de Deus flui pela igreja. E quando eu deixo com que qualquer outra coisa seja mais importante do que o Evangelho que nos liga, eu perco dessa graça maravilhosa que flui por meio da igreja. Paulo diz: quem trouxe este problema foram falsos irmãos, que se infiltraram no nosso meio para espiar a liberdade que nós temos, para nos reduzir à escravidão. Mas ele diz no verso 5, nós não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Paulo diz, isso não é coisa de crente, isso não é coisa dos apóstolos, isso não é coisa do Evangelho. No verso 6, então, ele vai mostrar a validação do seu próprio ministério diante dos olhos
dos apóstolos. Ele diz, quanto aos que eram considerados influentes, o que eram, então, não faz diferença para mim. Deus não mostra favoritismo. Tais homens não me acrescentaram nada. Paulo não está sendo irônico, tá? Paulo não está desprezando os apóstolos. Paulo está dizendo, estes são considerados mais influentes. Ele está falando de Tiago, de Pedro, de João, que ele vai apresentar um pouquinho mais à frente. Ele diz, mas Deus não mostra favoritismo. Não é porque a mensagem é deles que ela tem mais poder. Não, a mensagem deles tem poder porque a mensagem deles é a mensagem de Jesus. Não é porque foram eles que falavam. Então, se eles falaram, tem autoridade. Não, é porque o que eles falaram é a mensagem de Jesus. Assim como a mensagem que eu falo é a mensagem de Jesus. Não é um argumento de autoridade, é um argumento de verdade. Se a verdade é a verdade do Evangelho, ela vai ser coesa. Então Paulo está dizendo, eu fui conversar com estes que são os influentes, mas Deus não mostra favoritismo. A questão não é quem está falando, a questão é qual é a verdade que está falando. Porque a verdade é verdade, queridos. Ainda que esteja na boca do homem mais mentiroso que possa existir. Se ele falar a verdade, é verdade. E a mentira é mentira. Ainda que esteja na boca da pessoa mais piedosa que possa existir. Verdade é verdade, mentira é mentira. E Paulo está dizendo, estes não me acrescentaram nada. De novo, ele não está sendo irônico. Não me acrescentaram nada. Eles não podem me ajudar em nada. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, ao evangelho que eu apresentei para eles, eles não acrescentaram nada. Eles não falaram assim, tudo bem, Paulo, está legal, mas põe a circuncisão aí também. Paulo, tudo bem, essa mensagem é boa, mas olha, se não guardar os dias festivos, não é evangelho. Eles não acrescentaram nada. Eles ouviram o evangelho que eu preguei. E eles não fizeram nem com que Tito fosse circuncidado, e também não me acrescentaram em nada na mensagem do evangelho. Ele diz no verso 7, pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, e a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro, como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Paulo diz, eles reconheceram que o evangelho é o mesmo. A apresentação é que tem as suas peculiaridades. Paulo está dizendo, o evangelho que eles pregam é o mesmo evangelho que eu prego, mas o público deles é diferente. Entenda uma coisa, queridos. O evangelho é extremamente flexível na forma como ele é apresentado, mas ele é extremamente rígido no seu conteúdo. O evangelho é um só. Só existe o evangelho da salvação em Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Ele é o próprio Deus, ele é o próprio Filho de Deus encarnado, que pagou pela dívida que eu não podia pagar. Esse é o evangelho. Agora, como eu vou apresentar esse evangelho, depende da linguagem de quem está me ouvindo. Eu não vou falar de maneira empolada, cheio de palavras difíceis, com uma pessoa que tem um vocabulário mais reduzido. Eu vou apresentar o evangelho de forma com que ela entenda. A forma como se prega para empresários numa grande conferência de empresários é diferente da forma como os nossos professores do Ministério Infantil apresentam o evangelho para as crianças. O evangelho é o mesmo. A forma é que é diferente. Paulo está dizendo, para eles, esse negócio de circuncisão nem é um problema. São todos judeus. Está todo mundo circuncidado. Isso não é uma questão para eles. Agora Paulo está pregando para os gentios. Paulo fala, quando eu fui lá, expus o evangelho que eu prego. Eles disseram, não, a mesma unção de Deus que está sobre Pedro para pregar para os judeus circuncidados, é a mesma unção que está sobre você, para que você pregue aos gentios. Amém, queridos? A mensagem do evangelho é para todos. Ela alcança todo ser humano, em todo lugar, em todo o tempo. A mensagem do evangelho vai de encontro com as nossas debilidades e de encontro com as nossas necessidades. O evangelho toca o coração de todo o indivíduo, porque o evangelho é aplicado a todo o indivíduo, independente do momento da sua vida. Mas existem linguagens diferentes. Por que nós temos 4 evangelhos? Por que nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João? Por quê? Porque eles estavam escrevendo para públicos diferentes. Mateus vai dizer Jesus, o evangelho é Jesus.
Mas Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, porque está escrevendo para judeus. Judeus conhecem profecia do Antigo Testamento. Olha, está vendo isso aqui? Isso aqui é para que se cumpra aquilo que foi dito pelo profeta fulano de tal. É o Evangelho, é Jesus. Marcos está escrevendo para os romanos. E os romanos eram de fazer. Então Marcos vai falar assim, Jesus imediatamente fez isso, imediatamente fez aquilo. Mas ele fez isso para morrer na cruz pelos nossos pecados. Esse é o Evangelho. Lucas está escrevendo para os gregos, aqueles da cabeça grande, aqueles que achavam que existe um homem ideal, mas esse homem ideal é inalcançável. E Lucas vai dizer, o homem ideal é Jesus. Jesus é o perfeito, Jesus tem sentimentos, Jesus fala com mulheres, Jesus fala com os marginalizados, Jesus toca pessoas, Jesus é perfeito, é o Evangelho. João vai falar do Jesus que é Deus, falando para todas as pessoas, olha o Evangelho, todas essas versões que você ouviu do Evangelho, são todas verdadeiras, mas tem algo a mais que eu posso acrescentar. No princípio, era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, sem Ele nada do que foi feito se fez, e por meio dele todas as coisas vieram à existência, Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa dele. Esse é Jesus, aquele que nasceu lá em Belém, é aquele que existe desde a eternidade, e que tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O Evangelho, mas cada um, na sua linguagem, para pegar um público. Os judaizantes não entendiam isso. Os judaizantes entendiam, se está todo mundo se circuncidando lá, só dá para ser salvo se circuncidar aqui. Veja, eu não estou falando bobagem não é coisa que eu estou tirando da minha cabeça não. Atos, capítulo 15, vai nos dizer do versículo 1 em diante, Atos 15, 1 em diante, diz assim, alguns homens desceram da Judeia a Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos, se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou quem? Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia, por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegraram muito todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então, levantaram-se alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido, e disseram, é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Havia um grupo ali, está dizendo, tudo bem, para a gente receber eles como irmãos, eles têm que ser exatamente como a gente. Eles têm que pensar do jeitinho que a gente pensa, porque é isso que a religião faz com a gente. A gente só considera o outro irmão e salvo se ele fizer as coisas do jeitinho que a gente faz. Se ele crê do jeitinho que a gente crê, mas eu não sei você. Ao longo da minha vida de fé, o jeitinho que eu creio foi sendo aprimorado. E hoje eu olho para trás e falo assim, meu Deus, como é que eu acreditava nisso? Como é que eu caía numas papagaiadas dessa? Mas eu estava salvo. O Evangelho tinha me alcançado. Faltava maturidade, faltava conhecimento, faltava desenvolvimento. Agora, se a gente acha que salvo é só quem faz do jeitinho que a gente faz, aí nós deixamos de ser igreja e passamos a ser seita. Só tem salvação aqui, na Igreja Batista Nacional de Londrina, só aqui. Aí não é igreja, aí é seita. De novo, queridos, não estou dizendo que tanto faz. Existe um jeito mais coerente de viver a vida cristã. Existe um jeito mais coerente de caminhar de acordo com as Escrituras. Existe. Agora, isso é depois da conversão. O que nos salva é o poder do Evangelho.
O que nos salva é a obra de Cristo Jesus. Não é a nossa sabedoria, não é a nossa força e não é nem mesmo a nossa santidade. Porque essa santidade é a expressão do nosso relacionamento contínuo e crescente com Deus. E à medida que eu me relaciono com Deus, a minha vida de santidade vai se aprimorando. Mas Deus não vai esperar que eu seja perfeito para então me salvar. Não é isso que acontece. O Senhor me salva e Ele passa a me aprimorar e me aperfeiçoar por meio do Evangelho de Cristo. Amém, querido? O Senhor não diz, tome um banho, se lave, deixe todos os seus erros, todos os seus problemas, todos os seus pecados, então venha e se assente à mesa. Não é isso que o Senhor fala. O Senhor diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Senta na mesa, mas eu estou sujo, tudo bem, senta na mesa, deixa que eu te limpo na mesa. Eu sou cheio de carrapicho, eu sou cheio de defeito, eu sou cheio de erro. Meu coração é egoísta, meu coração é muito ruim. Senta na mesa e deixa aqui na mesa eu te limpo. Se relaciona comigo e aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O que Jesus diz é venha. E deixe que a minha presença nesse relacionamento te molde, te mude, te transforme. E não primeiro se limpe, seja perfeito e então venha. Não. Se assim eu fosse, nenhum de nós poderia se assentar. Ao longo da história, nenhum de nós poderia se achegar ao Evangelho de Cristo. Mas de novo, não fomos nós que encontramos Jesus, foi Ele que veio ao nosso encontro. Não fomos nós que abrimos acesso ao Pai, foi Ele que abriu. Foi Ele que nos convidou, foi Ele que nos deu ouvido para ouvir a sua voz. E quando Ele chamou o nosso nome, como uma ovelha que conhece a voz do seu pastor, nós ouvimos e nós fomos. Essa é a graça do Evangelho. E Paulo, então, está dizendo, eles não me acrescentaram em nada. Essa graça que está depositada em mim, a mesma graça. No verso 9 ele vai dizer, reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro e João, considerados colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que nos dirigíssemos aos gentios e eles aos circuncisos. Paulo diz, entre nós está tudo certo, gente. O Evangelho é esse. Se tem alguém caçando confusão, não tem nada a ver com os apóstolos, não tem nada a ver com o Evangelho. É o falso Evangelho. Por isso não deixa ninguém te perturbar com o falso Evangelho. Paulo coloca aqui na sequência, Tiago, Pedro e João. Porque o pastor de Jerusalém não era Pedro. O pastor de Jerusalém era Tiago. Tiago era o líder da igreja. Tiago, meio-irmão de Jesus. Sabe como Tiago era conhecido na história? Eusébio de Cesareia vai chamar ele de Tiago, joelhos de camelo. Porque ele era um homem de profunda oração. E conta-se a história de que os seus joelhos eram grossos como os cascos de um camelo, de tanto que ele orava, coluna da igreja. Pedro é esse grande missionário enviado pela igreja aos judeus. E João é companheiro de Pedro, caminhou com Jesus, é o discípulo a quem Jesus amava. Gosto tanto desse título, o discípulo a quem Jesus amava. Está certo que quem escreveu isso foi o próprio João, falando de si mesmo, mas é o discípulo a quem Jesus amava. Paulo diz, eles, colunas da igreja, não acrescentaram nada ao evangelho que eu prego. Esse evangelho é o evangelho de Deus. E ele termina dizendo no verso 10, somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que fui diligente em fazer. Veja, o Evangelho é para a gente por inteiro. O Evangelho é a mensagem que nos faz entender aquilo que Jesus fez em nosso favor. Mas este Evangelho oxigena a nossa prática. É a certeza do Evangelho que nos faz agir. É crendo no Evangelho. Uma das coisas que a gente mais fala nessa comunidade. Todo o resto é resposta. É resposta.
As boas obras são resposta ao Evangelho, não são a causa da salvação, são o testemunho de que nós fomos salvos. Nós agimos em novidade de vida porque o nosso coração foi transformado. Nós vivemos e abençoamos e cuidamos dos desvalidos como Jesus cuidou. Essa é uma amostra de que o Evangelho nos alcançou, de que o Evangelho nos atingiu. Tiago vai dizer na sua carta, esse Tiago, o joelho de camelo, vai dizer na sua carta, de que a fé, ela é inexistente se ela não for vivida na prática. Tiago vai dizer no capítulo 2, versos 14 em diante, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã precisar de roupa e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até se satisfazer, sem porém lhe dar o que necessita, do que adianta? Assim também, a fé por si mesmo, ou por si só, se não for acompanhado de obras, está morta. Contudo, alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. E Tiago diz, mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. O que Tiago está dizendo aqui? Ele não está comparando fé e obras. Ele está comparando uma fé sem obras com uma fé com obras. Alguns vão achar que Tiago e Paulo têm uma briga, né? Paulo fala, não, a salvação é pela graça, não tem nada a ver com obras. E aí Tiago vai dizendo, mas e as obras? E as obras? Parece que estão brigando, mas não estão brigando. De novo, o Evangelho de Jesus, ele é uno. Se a gente acha que tem dificuldade, o problema não está nem em Tiago, nem em Paulo. O problema está na gente, que não entendeu ou o que Paulo, ou o que Tiago, ou o que os dois disseram. Tiago está falando de uma fé verdadeira. Ele diz, a fé verdadeira se mostra na prática. Fé real é a fé que vive para a glória de Deus. Ele diz, olha, não dá para dizer, eu tenho fé, mas aí alguém vem e eu posso resolver a situação, e eu digo, não, eu tenho fé de que vai resolver as coisas, vai em paz. Essa fé não faz sentido nenhum. A fé verdadeira te coloca no problema do outro. A fé verdadeira te faz um participante do sofrimento do outro. A fé verdadeira te coloca no lugar do outro. Por isso, Tiago, este que escreveu essa epístola, Pedro, João, diz, Paulo, está tudo certo, mas nunca se esqueça daqueles que são necessitados. E Paulo diz, eu fiz isso diligentemente. E o que você vai ver ao longo do livro de Atos, é Paulo correndo de uma igreja na outra, levantando donativos para levar para os irmãos em dificuldade na Judéia. Paulo pregava para os irmãos da Macedônia, a Macedônia era cheia de igreja rica, o povo macedônio era rico, e Paulo ia lá e falava assim, gente, os nossos irmãos estão passando dificuldade lá em Jerusalém, eu vou levar uma oferta para eles, quem vai me ajudar? Paulo está dizendo, o evangelho verdadeiro é esse evangelho da unidade, e a unidade se demonstra em quando nós necessitamos e somos socorridos. A unidade se mostra em que nós estamos em diferentes lugares geográficos, às vezes temos discordâncias entre pontos e outros, mas nós não deixamos de estender a graça e a misericórdia e a ajuda àqueles que nós sabemos que são nossos irmãos. Amém, queridos? O Evangelho é o Evangelho da unidade. E se o Evangelho não for aquilo que nos une, qualquer porcaria vai nos dividir. Se o Evangelho não for aquilo que nos une, time de futebol nos divide. Partido político nos divide. Político de estimação nos divide. Se o Evangelho não for aquilo que nos une, qualquer assunto secundário vai nos afastar da comunhão e vai nos afastar de recebermos a graça que flui de maneira múltipla, no meio de múltiplas pessoas, que têm histórias diferentes, que têm famílias diferentes, que têm um passado diferente. Paulo sabia disso. Por isso ele andava com Barnabé, mas andava com Tito. Ele aprendia com Barnabé, ele aprendia com Tito. Precisamos de companheiros de caminhada, para vivermos uma vida que de fato seja a expressão do Evangelho. Amém? Se você puder, coloque-se de pé.